recebemos uma energia que se chama emoção. Quando se fala assim, eu recebi um sentimento, na verdade você não recebe um sentimento, você recebe uma energia que se chama emoção. E ela age dentro do teu psicológico. Os sentimentos são os sintomas da emoção. Então, quando a gente diz estou com medo, é porque uma energia já entrou no teu psicológico e já trabalhou dentro de você, uma ação de emoção. E daí você vai reagir com medo ou você vai reagir com um sorriso, que esses são os sintomas, são os sentimentos que a gente chama. Certo? Quando falamos sentimentos, que eu falei que a nojo, a raiva, a medo, esses são os sinais de sentimentos que todos vivificam. Cada um de um modo diferente, devido ao organismo, porque cada um tem um organismo diferente do outro, certo? Ao mesmo tempo que eu sinto medo de uma cobra, ela pode ter um outro sentimento. Ela pode gostar da cobra, certo? Então nós reagimos devido àquilo que nosso organismo, tá? Ele tem, devido àquilo que nós recebemos também como informação. As nossas emoções, elas reagem conforme o ambiente familiar, conforme o ambiente da sociedade, conforme o ambiente que nós estamos. Dentro do experimento feito, se pegou uma pessoa e falou assim, deu para ela assim um comprimido. Ela tomou um comprimido, falamos assim para elas, ó, nós vamos dar comprimido para todo mundo aqui. E pegou um comprimido e deu para uma pessoa. E colocou ela dentro de uma sala. E depois colocamos outras pessoas dentro de uma outra sala e demos também um comprimido para cada. Uma pessoa que estava na sala 1, começou lá, tomou o comprimido e começou a se alegrar. Olha só. E todo mundo que tomou o comprimido com ela ficou alegre junto. Aí jogamos outro grupo numa outra sala e uma pessoa tomou o mesmo comprimido. Olha só, e ela reagiu com raiva. E de repente todas aquelas pessoas que estavam naquela sala reagiram também com um sentimento de raiva. Por que foi feito esse experimento? Isso foi feito para que a gente entendesse o que o ambiente faz com a gente. O que as companhias fazem com a gente. Às vezes a gente nem está igual a Manu, vamos por dizer, mas a gente está perto da Manu, a gente fica igual. Às vezes a gente nem está igual o Lucas. Às vezes a gente está lá perto do Lucas, de repente a gente começa a andar com o Lucas, começa a ter o mesmo jeito do Lucas, sentar que nem o Lucas. É bem assim. Vou chupar o dedo, né? Verdade, foi por causa dela que eu vi ela fazendo. Certo? Então eu quero que vocês entendam o que é que acontece com sentimentos e emoções, porque vai ser falado sobre emoção, vai ser falado sobre cura das emoções. Certo? E para que você entenda como ser curado, a gente precisa entender o que a gente recebe. Então nunca diga assim, uma emoção é um medo. Não, isso é um sintoma da emoção, daquilo que você já recebeu. Pode ser na infância, pode ser agora no adolescente, talvez no futuro, quando você for mais adulto. Pensa um pouquinho. Fecha os teus olhos um pouquinho e pensa assim, se você entende, se você já recebeu uma emoção que trouxe sentimentos negativos para dentro de você. Fecha os olhos para que você veja. Consegue ver? Uma emoção que entrou dentro de você e que fez com que você reagisse num sentimento negativo, num sentimento ruim. Não sentimentos normais. Sentimentos normais quais são? Nojo. Porque se eu não tiver nojo, eu vou comer tudo e não vou ver nem que a comida está estragada. Não é medo, porque se eu não tiver medo, eu vou sair fazendo arte por aí. Certo? Não é raiva, porque senão eu vou sentir raiva de tudo e de todos. Então pensa, se houve alguma emoção que deixou uma marca, porque as emoções, elas deixam marca nas nossas vidas. E devido às marcas que nós recebemos dessas emoções, nós vamos então expor os sentimentos. Os sentimentos é devido às marcas emocionais que nós temos dentro de nós. Então nós temos que entender a energia que eu recebi de uma atitude forte de alguém. Por quê? Porque as emoções vêm devido ao sentimento do outro. As emoções, elas nunca são para dentro de nós devido à emoção do outro. Não, porque eu não conheço as emoções.
do outro. Eu conheço os sentimentos que eles transferem para mim. Ela pode me transferir um sentimento de raiva. Ela pode me transferir um sentimento de amor sem me amar. Por quê? Porque sentimentos, eles podem ser mascarados. E emoções podem ser cobertas. E as emoções cobertas podem fazer com que nós venhamos gerar sentimentos ruins. Entender? Então, quando a gente vai falar de cura, como vai falar daqui a pouco, tá? A gente precisa prestar atenção, tá? Nas emoções, nas suas emoções, nas cargas que você recebeu no teu psicológico. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a gente cuida de algumas pessoas aqui no Instituto, a gente vê que as pessoas têm muitas emoções dentro delas, emoções acumuladas. Emoções que elas receberam, cargas que elas receberam desde a sua infância. E hoje, elas colocam os seus sentimentos para fora. Às vezes sentimentos bons, às vezes sentimento ruim. Às vezes elas são perversas, às vezes elas são ruins, às vezes elas são raivosas, às vezes elas são iradas, às vezes elas são amorosas, e assim sucessivamente. Elas vão expondo esses sentimentos conforme as emoções que elas têm. E muitas vezes nós entendemos que elas conseguem encobrir as emoções, trazendo sentimentos que não estão de acordo com as emoções que elas têm dentro delas. Conseguem entender? Então tá, a pessoa lá, ela não gosta da Bela. Ó, ela recebeu uma emoção lá atrás da Bela, ó, recebeu uma energia negativa. E ela pode andar aqui com a Bela de mão dada? Pode. Pode. Isso, ela está encobrindo um sentimento, uma emoção dela. Ela está reagindo negativamente. Ela não está, tá? O sentimento dela não está sendo condicionado à emoção que ela tem dentro dela. Ela podia dizer assim, não gosto da Bela, também não quero andar de mão dada com ela. Seria o certo, não? Porque se eu não gosto, eu vou, então, dar o sentimento que eu tenho. Então a gente consegue encobrir isso. Existem duas possibilidades de fazer isso, certo? Uma bem positiva e uma bem negativa. Qual é a negativa? O que vocês chamam aí de falso. Como é que é falsete, né? Ai, aquela falsete, falciano. Ah, falciane, me odeia, fica lá de nhenhé comigo no Face. Não é assim que vocês falam? Ah, falciane lá, falou isso, falou aquilo, fazia aquele outro. Ela nem gosta de mim e fica lá me mandando beijinho. Isso é um modo negativo de se pensar sobre os nossos sentimentos. Existe o outro lado dos sentimentos que a gente pode fazer o quê? Pedir a Deus, que Deus nos dê graça para tratar aquela pessoa melhor. Ó, a possibilidade de pedirmos a Deus, ó Deus, eu não gosto da Bela porque a Bela me maltratou. Mas eu quero tratar ela bem. Isso é positivo. Eu quero conseguir amar ela de novo, eu quero conseguir ser amiga dela de novo. Eu quero poder tratar ela melhor. Então me ajuda a andar com ela. Me ajuda a aguentar ela, suportar ela. Então Deus, através da pessoa do Espírito Santo, Ele vai trabalhando e nos moldando a esse sentimento. Por quê? Porque se nós não pedirmos isso para Deus, verdadeiramente nós vamos ser os falcianos aí da vida. Porque só Deus pode nos dar, tá, esse peso de sentimento de amor, para que nós possamos tratar o outro diferente daquilo que nós sentimos. Porque nem todo mundo a gente vai amar, não é verdade? Nem todo mundo a gente vai gostar. Mas através da pessoa do Espírito de Deus, nós podemos mudar as nossas reações. E ser mais aceitável, ó. Ser mais aceitável. Abrir o nosso coração para uma mudança, abrir o nosso coração para uma libertação, abrir o nosso coração para o perdão. Eu perdoo a Bela, então eu vou fazer de tudo para andar aqui com ela. Eu vou fazer de tudo para estar do lado dela. Vou fazer de tudo para convidar ela para estar comigo, para estar na minha casa, fazer parte da minha vida. Tá? Isso não é só com os amigos que estão em nossa volta, isso é com família, certo? Com parentes, com as pessoas que estão
em nosso meio. Precisamos agir assim se dizemos que somos de Deus. Porque quem é de Deus tem que agir desta forma. Não podemos ser os falcianos aí da vida. Temos que pedir o Espírito de Deus que venha transformar e que nós possamos, certo? Explicitar, dar maior clareza para os nossos sentimentos mais sinceros. Entenderam? Deu para ter um pouquinho de noção do que é sentimento e o que é emoção?